isso. Eu falei, vamos. Encaramos. Quer dizer, eu brincava muito com ele que ele não podia ver o microfone. Um dia, uma historinha, vínhamos do Rio, pensando o que ia fazer com o problema que estava aqui e tal. E chegamos em Cachoeira de Macacu, tinha uma reunião do CEP, os professores lá querendo aumento lá, e tinha um microfone enorme na mesa, assim, de uma caixa. O Gazé entrou, pegou com o microfone, falei, vou falar. Falei, não faz isso, você é doido. Eu vou lá. Chegou lá e falou, boa noite, boa tarde, não lembro direito. Eu sou o professor Gazé, da Cândido Mendes, eu estou dando bolsa para vocês que moram em Cachoeira, 25%. Encheu. Ele pegou o microfone do CEP lá e começou a falar. Falei, realmente, é um trator. Vou acompanhar esse trator, que ele abre estrada mesmo. Vamos embora. E deu no que deu, partindo para a universidade, quer dizer, a nossa linha de foco modificou, mas a raiz, né, da Cândido Mendes, o curso de administração, ela é forte. Nós fomos, durante um bom tempo, quase 20 anos, uma faculdade especializada em administração. Era a única do Brasil especializada em administração. E tivemos, com isso, muito apoio do Conselho Regional de Administração, onde eu fui delegado durante 15 anos, e formamos professores. Nós temos uma qualidade grande. Nós temos lá profissionais professores. A maioria dos nossos professores são também profissionais da indústria, do comércio, onde eles passam para o aluno a vivência dele. A exemplo do professor Jair, que era da AGA, hoje é diretor de Jacarepaguá, se eu não me engano, e tantos outros. E formamos professores, como o Walter, como a Josane, como o Marcelo Ferreira, e outros que agora não me recordo, para integrar a casa. Como eu disse, nada melhor do que um filho para não falar mal da mãe. Esse filho ele vai zelar pela mãe dele, por mais que for, porque, afinal de contas, ele é carimbado Cândido Mendes, então ele fala Cândido Mendes, então ele não pode falar, ele tem que procurar sempre o melhor para a instituição dele. E com isso, Marcelo, nós nos sentimos muito gratos com essa lembrança sua. Você é o ex-aluno, como disse o presidente do diretório, já um garoto um pouco levado, tá? Um garoto um pouco levado. Mas era bom de bola, jogava uma bolinha razoavelmente, eu deixava ele sempre na boa vida, porque ele ajudava o time lá, né? Nós brincamos muito lá no campo da fundação, né? E participamos de algumas Olimpíadas no Cândido Mendes, e o Marcelo estava junto conosco e incentivava a garotada lá. E eu tenho, dizer para você, eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte desse grupo Cândido Mendes. Eu tenho o prazer de ter tido contato, muito contato direto com o professor Cândido Mendes também. Conheci o Dom Luciano, o bispo, onde tive a oportunidade de fazer uma viagem, inclusive, que ele estava nessa comitiva também a Brasília, nós fomos juntos conversando, me senti ali abençoado, sentando perto de um bispo durante um voo e tal. O professor Batistão, que foi um homem forte no governo da ditadura, foi professor da Cândido Mendes durante muito tempo, é um homem que tem uma capacidade incrível e com quem eu aprendi muito. Então, eu, graças a Deus, lidei com muitas pessoas, muitos professores que me tornaram amigos com quem eu aprendi muito. E Friburgo continua. Hoje, nós, na Cândido Mendes, o Roosevelt dirigindo, o Edmar na coordenação, o professor Francisco, a professora Mônica, Margarete, a Poliana, Liliane, nós formamos realmente uma equipe. Não adianta ali, se não der, a equipe é isso, é um time. Se um não der o passe para o outro, a bola redondinha, não vai ter gol. Não tendo gol, nós vamos perder o jogo. Então, a nossa intenção, o nosso grupo, a nossa intenção é ganhar o jogo. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado aos seus vereadores pela acolhida e boa noite a todos. Obrigado a vocês. Passar a palavra ao representante do corpo discente, representante do corpo docente, professor Luiz Henrique. Pode, à vontade. Excelentíssimo vereador Marcelo Verli, membros da mesa, excelentíssimos vereadores, coordenadores, professores,
alunos. Eu hoje estou aqui na qualidade de representante do corpo docente. Eu não sei se seria o melhor representante, tendo em vista poucos 7 anos na instituição. Mas, sem dúvida alguma, o que me faz estar como professor é que, diante de metáforas que nós sempre utilizamos, nessa árvore que é a grande Cândido Mendes, existe um elemento essencial que é o seu fruto. O seu fruto decorrente, que são os alunos. A coordenação com as suas raízes, o alimento ao fruto através do corpo docente, mas o fruto em si, que são os alunos. O corpo docente não seria nada, seria estéril, se não houver aluno. A instituição, sem dúvida, produz porque os alunos produziram, porque os alunos contribuíram e se tornaram grandes profissionais. Sem dúvida, participar do corpo docente não é simplesmente participar, é, sem dúvida, exercer uma atividade de professor que a cada aula é diferente. Eu nunca tive uma aula igual a outra, por mais que repetisse aquele assunto na turma da manhã ou na turma da noite. Por quê? Porque esse fruto que é o aluno participa, desenvolve, produz. E isso é que faz nós, professores, também desenvolver. E toda esta forma de produção tem um significado. Tem um significado essencial, que é a produtividade no desenvolvimento da sociedade. Como bem falou, o ensino é fundamental. E mais, é um patrimônio que, uma vez investido, jamais lhe será subtraído. Investir no ensino, investir na educação, sem dúvida, é um patrimônio essencial a todos nós. Eu tenho orgulho de fazer parte do corpo docente, mas por quê? Eu não acredito em destino. Não acredito em destino, mas parece que algo acontece. Ele lá de cima, parece que faz coisas que nós não entendemos. Fui aluno da Cândido Mendes, Praça 15, e durante uma aula, nunca fui sorteado em nada, mas fui sorteado em um livro do professor, já falecido, excelente professor, Luiz Vani de Araújo Amorim, um livro de Direito Internacional Privado. Pensei eu, a cadeira de Direito Internacional Privado, sem dúvida, é interessante, mas não diante daquele interesse que têm os alunos por direito penal, por direito civil, ou o que for. Mas recebi esse livro como um presente. Isso em 1994. Posteriormente, realizei curso de pós-graduação na Universidade de Cândido Mendes, sem problema algum. E, em 2004, fui contratado por esta casa. Qual foi a primeira cadeira que me deram? Direito Internacional Privado. Então, hoje estamos aí diante de uma situação que eu não sei o porquê que isso aconteceu. Mas, se aconteceu, aconteceu com muita felicidade, porque eu tenho orgulho de participar dessa casa e tenho também a paixão de ser professor, entre as antíteses de ódio e amor com os alunos diante do exame, diante da aprovação ou da reprovação, o que faz parte da atividade do professor. Mas, sem dúvida, vejo que esta casa, a mim, faz parte da minha história. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Gostaria de convidar também para fazer uso da palavra o professor, agora o aluno, representando o corpo discente, José Joaquim de Souza. Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, vereador Marcelo Verli,
Roosevelt Serafim Conci, nosso diretor da Universidade Cândido Mendes, professor Edmar Bernabé, professor Assis, com os quais já convivo aí há uns 30 anos, Xandim, como eu conhecia nominalmente, mas pessoalmente a primeira vez, professor Assis, professores, vereadores aqui presentes, colegas, alunos. Diz a lenda que depois que o Irapuru canta, a mata silencia. Falar depois de professor e político e pessoas experientes na oratória é um castigo. E nós não temos, além disso, o dom da palavra. Mas vocês podem observar que eu, como representante do corpo discente da faculdade, da universidade, eu sou um jovem aluno, não um aluno jovem. E esse aluno, já com a idade um pouco avançada, conviveu aqui com esses professores há mais de 30 anos, mas eu sempre fui muito amante do direito. E depois de aposentado, já com a vida já no seu finalzinho, porque já na maior idade, na idade de se entregar, nós, incentivados por esposa, por filhos, eu tenho um filho advogado, e amigos também, resolvemos estudar depois dessa idade. E não poderia ser diferente, escolheríamos certamente a Cândido Mendes, até porque também conhecemos o professor Gazé há mais de 30 anos, e aquele coração ali realmente atrai as pessoas, com certeza. E por isso tudo que nós já citamos aqui, por essas amizades antigas, comercialmente, como empresário, como político, não muito atuante, mas convivendo no meio deles, nós não poderíamos deixar de escolher a Cândido Mendes. E muito nos honra hoje ver a nossa universidade recebendo essa homenagem aqui da Câmara Municipal, daqui do nosso município, a qual nós fazemos parte. E por isso queríamos agradecer de coração essa homenagem que nos foi feita diretamente, porque nós também fazemos parte desse corpo e dessa casa. Muito obrigado. Convidar para fazer uso da palavra o professor José Carlos Mesquita, juiz aposentado, coordenador do Núcleo de Estudos Monográficos da Universidade Cândido Mendes. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora. E eu tenho a honra de conhecer os vereadores presentes, o doutor Renato Abirhammer, profissionalmente também, e foi meu médico. Felizmente, eu não tenho tido necessidade de procurá-lo pessoalmente. Tenho a honra de conhecer o vereador Laudo Damião, fui professor da sua filha lá na Cândido Mendes, e dizer certas passagens da nossa vida pessoal. O professor Luiz Henrique nos orientou no sentido de que a gente não deve acreditar no destino, mas o destino também me trouxe, depois de aposentado na magistratura, me trouxe a ter um convívio pessoal e profissional com pessoas de tão alto gabarito profissional. Diante do professor Edmar, diante do professor Assis, eu posso me qualificar como um pré-adolescente na Cândido Mendes. E são 10 anos de atividade no núcleo de trabalhos de conclusão de curso, são monografias jurídicas, e os alunos são, digamos assim, obrigados a concluir no final do curso do direito. Durante 3 períodos, eles elaboram uma monografia jurídica. E nós já temos, durante esse período de 10 anos, nós já temos na Cândido Mendes um arsenal de cerca de 800 monografias produzidas, elaboradas e produzidas pelos alunos. Isso me trouxe uma grande satisfação, pelo fato de
sendo obrigado a me aposentar da magistratura, em razão de 2 infartos, eu nunca tinha tido essa intenção de voltar a trabalhar na área jurídica. Mas, a convite do professor Ruso, e muito me honrou, foi inaugurado o Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso, em 2002, justamente no mês de junho de 2002. E nós, então, estamos completando 10 anos nesse trabalho lá na Cândido Mendes. É um trabalho muito interessante, leva os alunos a pesquisarem a área jurídica. A monografia, eu vou rapidamente esclarecer, evidentemente, e não tem contato com essa área, a monografia jurídica é um trabalho de pesquisa, porque o aluno, para elaborar a monografia, ele tem que se dedicar durante 3 períodos a essa pesquisa jurídica, doutrinária, jurisprudencial. Isso leva o aluno a ter uma necessidade de produzir um trabalho escrito, cerca de 30, 40 páginas. O aluno, no final dessa elaboração do trabalho, ele é submetido a uma banca examinadora. Essa banca é composta de 3 professores, normalmente o orientador, o professor convidado e eu como representante do núcleo. Terminado esse processo, o aluno, então, ele é considerado apto a ser um bacharel em Direito. A monografia, por força de norma do Ministério da Educação, a monografia é um requisito obrigatório para a formação do aluno no curso do Direito. Só essas explicações, professor, muito obrigado, vereador. Eu fui juiz aqui em Nova Friburgo, na época, e eu tive a grande honra de trabalhar com o doutor Rivaldo Pereira Santos, e hoje o nosso fórum leva o seu nome. Em homenagem a esse grande juiz, e se interessou em fazer parte de colegiado, ele foi convidado várias vezes a fazer parte do Tribunal de Justiça do antigo Estado do Rio de Janeiro, sempre recusando promoção para continuar em Friburgo. Me parece que o doutor Rivaldo foi o juiz que mais tempo judicou em Nova Friburgo, cerca de 20 ou 25 anos, ele se manteve firme aqui na cadeira de magistrado. Isso já cerca de seus 20, 30 anos atrás, mais ou menos. Mas eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade dessa presença, parabenizar os nossos vereadores, que têm feito um grande trabalho legislativo, ajudando sempre que possível nessa fase difícil que a cidade atravessa, e agradecer a todos os presentes. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, muito obrigado. Passar a palavra agora à professora Mônica Monerá, coordenadora do curso de Pedagogia. Boa noite a todos. É assim, com muita honra, hoje aqui, né, nesse recinto aqui da Câmara Municipal, poder fazer parte da Cândido Mendes como professora, principalmente como professora. Meus alunos já devem estar aí atrás, alguns já foram embora, mas a pedagogia hoje, infelizmente, no Brasil, até não digo no mundo, mas no Brasil está sendo muito desvalorizada, né? É a fala que tem que ser colocado. E a nossa luta não é somente luta, mas é acreditar que pedagogia ela é tudo. Porque se a gente não passa pelo processo pedagógico, pelo curso de pedagogia, não estaríamos ninguém hoje aqui, certo? Então, eu acredito muito que Friburgo, né, que a nossa cidade, a gente vem batalhando aí com os vereadores, professor Pierre, professor Cláudio, professor Pierre, né? E a gente tem colocado muito sobre essa questão. O que a pedagogia hoje na nossa cidade, o que nós queremos na área de pedagogia? E a Cândido Mendes, ela endossa e ela contempla, na figura do professor Roosevelt, né, que tem batalhado muito e lutado muito por esse trabalho, para que a pedagogia ela tenha realmente
esse papel fundamental. Então, acho que não podemos mais ter pena de sermos professores, né, da educação básica, ou município, ou Estado, mas realmente elevar a educação pedagógica, e aí o caso do curso de pedagogia, como tem feito a Cândido Mendes. A você, professor, ao professor Francisco, a todos os presentes aqui, principalmente ao professor Gazé, que também não está aqui, elevarmos a pedagogia na nossa universidade. E que essa questão da desistência, né, vamos desistir, não, porque a pedagogia ela é o caminho para que a gente possa hoje, inclusive na economia criativa, estamos hoje dentro de um processo de economia criativa no país, né, ditado pela nossa Dilma Rousseff, presidenta, onde ela também endossa a importância da pedagogia, né, dentro da economia criativa da nossa cidade. E aí vem a questão da economia local, que a Cândido tem feito muito bem esse trabalho. Ou seja, contemplar os profissionais e esses alunos, né, que foram da Cândido, que hoje estão trabalhando na Cândido Mendes. Então, a minha gratidão a vocês. Obrigada. Passar a palavra agora à professora Margarete Fará, coordenadora do curso de Música. Boa noite. Boa noite, o presidente da mesa, o vereador Marcelo Verli, professor Roosevelt Conci, diretor-geral da casa, que vocês representem o meu boa noite a todos, os professores, coordenadores, ao público presente, os funcionários da casa, a todos que contribuíram, e agradecer o convite de estar aqui neste recinto também, e dizer que realmente é um orgulho estar na Cândido Mendes. Sou aluna, ex-aluna da casa, me formei na Escola Superior de Música, e, quando ainda estudava, eu sonhava que meu sonho era um dia poder ser funcionária desta casa. Vocês não sabem disso, que eu nunca disse. Devido ao bom relacionamento, o bom trato, as boas-vindas da casa. Então, isso é uma verdade, é uma realidade. E tive esse privilégio de estar aqui participando deste evento, deste aniversário, fazendo parte desta história, e com esse trabalho no curso superior de música, né, que é a minha área, minha formação, que a música é a mais sublime das artes, e poder contribuir nessa área com a educação musical. E agradecer a todos aqui por esta oportunidade e aos meus superiores também. Boa noite. Passar a palavra para o nosso querido diretor-presidente do Jornal Voz da Serra, senhor Laércio Ventura, para considerações também, sempre importantes, comendador de Nova Friburgo. Marcelo, meu querido amigo e presidente da mesa, demais componentes, um antecessor já disse que quando o Irapuru canta, os outros devem se calar. Eu devo, inicialmente, falar da minha honra, meu agradecimento em ter recebido o convite para estar aqui presente, convite que seria desnecessário, já que nós estamos intimamente ligados por todas as razões de parceria, mas, sobretudo, de amizade, com toda a vida da nossa Universidade Cândido Mendes. Na trajetória que um jornal passa, e nesses 67 anos, é claro que alguns problemas sempre temos, sempre teremos, mas nesta casa sempre tivemos um grande respeito, porque estamos intimamente ligados a ela, sobre todos os aspectos já mencionados em épocas anteriores, das ligações de todas as ordens com essa casa. Também
nessa trajetória de 67 anos, sobressaiu muito, nesses 30 e poucos anos, uma enorme amizade, uma enorme ligação com um homem que foi o Gazé. Uma pessoa que todos já falaram, mas que merece de todos nós de Nova Friburgo um pouco mais, ou muito mais de consideração e de agradecimento, porque na modéstia, enorme modéstia que ele tem, nós não alcançamos, e são poucos hoje que com ele privam, imaginam a quantidade de pessoas a que ele beneficia nessa cidade nesses 30 anos. Jamais alguém deixou de estudar, e somos testemunhas disso, jamais alguém deixou de estudar por pagar ou por não ter dinheiro para pagar, isso até, às vezes, causando certos problemas de ordem financeira. É por isso que eu ouso falar e desejar que essa festa também seja minha e de todos nós, mas, sobretudo, minha, pelo grande laço de amizade que me liga a Cândido Mendes. Muito obrigado. Sr. Laércio, nós reconhecemos a importância do jornal Voz da Serra e podemos até, nesse momento, acreditar, hoje, plenário Dr. Jean Bazé, a um movimento capitaneado pelo jornal, no sentido de que nomes importantes para Nova Friburgo fizessem parte do nosso plenário, da nossa Casa Legislativa. Então, gostaria de registrar os respeitos e o agradecimento dessa casa. Gostaria agora de abrir aos colegas vereadores, iniciando pelo vereador Edson Flávio Coelho. Excelentíssimo vereador Marcelo Verli, presidente desta sessão, cumprimento ao filho do senhor Alexandre Gazé, com muita tranquilidade. Alguém disse de estar feliz em estar participando dessa história. Me considero feliz também porque sou aluno da Universidade Cândido Mendes, apesar de muita gente não saber, eu sou aluno da Universidade Cândido Mendes do projeto A Vez do Mestre, né? A gente concluindo ali a nossa pós-graduação em administração escolar, na Cândido Mendes Tijuca, e depois, com uma paralisação por motivos pessoais, ali nós estamos na Rua da Assembleia, ali, concluindo algumas coisas que faltam terminar esse curso de pós-graduação. Eu sou oriundo da Universidade Gama Filho, mas, sendo friburguense, eu tive a oportunidade, com muito trabalho, é claro, de descer para cursar o nível superior lá no Rio, e depois na Cândido Mendes da Tijuca, e depois um curso também de produção de eventos em algumas áreas na Cândido Mendes Ipanema, né? A nossa batalha aí de história, que ela vai sendo descortinada aos poucos. Quero cumprimentar todos os presentes, cumprimentar a imprensa através do senhor Laércio Ventura, diretor do jornal Voz da Serra, cumprimentar as senhoras e senhores, e me sinto feliz e analisando. Hoje, graças a Deus, a gente tem hoje fontes de pesquisa muito rápida, né? A gente consegue conhecer um pouquinho da história do mundo, uma vez que a sessão hoje, em homenagem aos 110, alguém falou 140 no primeiro momento, depois veio 110, não foi? 110 anos e 35 anos de Nova Friburgo. E a gente foi descobrir, pesquisando, né, que a Universidade Cândido Mendes ela vem de ação de um político, não é? Família Cândido Mendes, vinda de Portugal, chegando, se instalando no Rio de Janeiro e no Maranhão, pelos idos de 1808, vindo com a família real. E, ao mesmo tempo, nós podemos observar, fundado por um deputado geral e senador por 5 vezes no Maranhão, e aonde, naquele tempo, lançou a semente do saber. E aí eu me resguardo, ou me guardo de todas as proporções historiológicas, toda a biografia, porque não é esse o fim desse momento. Não conheço a história da família Cândido Mendes na sua profundidade, mas, numa linha horizontal, eu poderia ser muito grato, porque a semente foi lançada lá no Maranhão,
chegou no Rio de Janeiro, lá em Portugal, chegou no Rio de Janeiro, chegou em São Paulo, foi ao Maranhão, lança-se a pedra fundamental, assim dizendo, chega em Nova Friburgo. País com mais de 5.000 municípios, nós chegamos em Nova Friburgo. Então, nós somos um município que tem características especiais em se comparando com municípios do país inteiro. E aí fica a minha parabenização à universidade, aos cursos de graduação, pós-graduação stricto e lato, extensão, todas as áreas do saber, também o Centro de Estudos Afroasiáticos, né, que temos lá na Rua da Assembleia. E alguém falou aqui, o lado social, foi o professor que acho que estava aqui presente agora há pouco, o lado social, o lado do atendimento à população na área do direito, com o escritório modelo. Alguém disse também alguém que tivesse dificuldade de custear os seus estudos, a universidade não fecha a porta, ela busca manter aquele aluno ali. Alguém falou da quantidade de 200 alunos matriculados pelo ProUni, uma grande conquista nesse país, através do governo do presidente Lula, e que tive a oportunidade de participar do lançamento aqui em Nova Friburgo, com o professor Cândido Mendes, de um livro de Lula. Então, a gente fica feliz em estar na nossa simplicidade e humildade de história, de não ter tido a oportunidade de participar de talvez de grandes momentos do município, vindo de um bairro de família de pouca cultura e que, pela sua pouca cultura, não nos permitiu, à época, participar dos grandes movimentos culturais da cidade, mas hoje Deus nos coloca nessa posição privilegiada, e alguém disse aqui também, 5 milhões de estudantes em nível superior no país, 1.600 alunos na Universidade Cândido Mendes, em Nova Friburgo, e os alunos dali, eu tenho certeza, me diziam, quando eu estava na Universidade Gama Filho, algum educador falava, vocês são privilegiados em poder participar de um conhecimento em nível superior, poder buscar o saber e poder transmiti-lo. Então, as minhas palavras são essas. Parabenizo a reitoria, todo o corpo discente, docente, todos os colaboradores da universidade por esses 35 anos de construção conjunta com Nova Friburgo e os 110 anos participando da história da construção desse país. Parabéns, que Deus abençoe a todos e que nós juntos possamos conquistar mais para Nova Friburgo, para o nosso estado do Rio de Janeiro, para o nosso Brasil e influenciar o mundo inteiro. Grande abraço, muito obrigado por me permitirem participar desse momento especial. Antes de passar a palavra ao próximo vereador, eu queria apenas registrar que, além do Jornal Voz da Serra, nós tivemos, na pessoa do saudoso Rafael Jacu, um grande defensor dessa mudança do nome do plenário, que, por algumas vezes, no próprio jornal, ele se expressou nessa direção. Gostaria também de agradecer aqui, em especial, a Priscila, assistente da direção da Universidade Cândido Mendes, por todo o apoio para que o evento pudesse acontecer, em contato com o nosso gabinete, e agradecer a nossa assessora de gabinete, Maria Helena de Souza, que também nos ajudou muito para que o evento pudesse fluir da melhor forma possível, e agradecer também a parte técnica e ao Maicon, a toda a equipe que vem nos apoiando. Passar a palavra ao vereador Marcos Medeiros. Senhor presidente Marcelo Verli, a inveja não é um sentimento que eu carrego, mas eu gostaria de ter sido o autor desta importante sessão, haja vista pela qualidade, pela importância e principalmente pelo símbolo que é a Cândido Mendes
em nossa sociedade. Professor Roosevelt, vice-prefeito, sempre participou ativamente das atividades da nossa sociedade, seja na educação, na saúde, no meio ambiente, no transporte, sempre um homem com a palavra no momento correto, se expressa muito bem e tem a experiência ao longo da sua vida que consegue passar para as pessoas com muita simplicidade, através de suas palavras, grandes ensinamentos. Haja vista que a vida é uma grande universidade, mas pouco se ensina àquele que não sabe ser um aluno. E o professor Roosevelt, com certeza, sempre foi um aluno aplicado, seja em qualquer momento que tiver em nossa sociedade. Professor Barnabé, nosso grande defensor da educação, Alexandre, que tão bem ajuda o professor Gazé a coordenar o campus de Niterói, que já tive por várias vezes lá fazendo várias matérias e mostrando para a sociedade friburguense a qualidade do ensino que é disponibilizado dentro da instituição no centro de Niterói. Professor Francisco, que poderia estar em qualquer campus de qualquer universidade, escolheu a Cândido Mendes. Tive oportunidade, na primeira vez, de estar com o senhor lá no Paço Imperial, e a escolha do coração fez até, infelizmente, ele perder um filho, porque veio para Friburgo, na época da tragédia, caiu uma barreira e ele perdeu, infelizmente, uma pessoa querida da família, em função do sentimento do coração, que era estar presente na Cândido Mendes de Nova Friburgo. Nosso amigo Walter, que, além de parceiro com relação à questão de televisão, além de ser um grande ser humano, também é um grande professor que, com certeza, consegue agregar valor a todos os alunos que têm a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo. Professor Assis, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre buscando levar a importância do ensino superior para toda a sociedade friburguense. Luiz Henrique, filho do nosso juiz, doutor Márcio, meu amigo, fizemos juntos Interact, Rotaract, Juventude de Rotary da cidade de Nova Friburgo, e que hoje muito me envaidece em vê-lo com a capacidade de oratória, que nunca duvidei, porque, óbvio, o Luiz Henrique sempre foi um aluno que superava os outros alunos dentro da sala, e hoje, com certeza, através da sua pequena fala, demonstrou o grande conhecimento que tem com relação àquilo que se propõe a fazer. Joaquim, a idade, com certeza, é um desafio para você, mas as atitudes que estão sendo tomadas em função da sua vida e daquilo que você faz demonstra que um dos grandes deveres que a universidade tem é implantar as suas práticas profissionais no seio da nossa sociedade. E o Joaquim enxergou isso e, com certeza, por isso está fazendo o seu curso para ajudar a melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Mesquita, que foi do Rotary, também é do Rotary, que eu já, quando era de Juventude de Rotary, sempre me ajudou. A Mônica, que já foi responsável, eu acho um equívoco, mas ainda tem problema, um dia eu vou corrigir, pela educação das minhas filhas, se lá tivesse, com certeza estariam muito bem. A Margarete, que é mãe do nosso amigo Maurição, Zé Maurício, que é uma universidade. Ele que consegue carregar o arquivo vivo da nossa sociedade, todos os dias informa de qualidade, informa aquilo que acontece em nosso povo e a nossa gente. Foi bem falado que é difícil, foi o professor Roosevelt que falou, começarmos o dia sem ver o que a Voz da Serra publicou. E o Laércio, ele tem aqueles livros, pílulas, não é isso, de inteligência. E o Laércio, todas as vezes que você está ao lado dele, ele sempre solta uma frase que você ganha 10, 20 anos de vida, porque dizem que o inteligente aprende com seus próprios erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Quer dizer, não precisa sofrer para passar por aquilo, e o Laércio, eu tenho que ouvi-lo mais. A gente vê o Batista, vê a Elizabeth, o Girlan, nosso grande defensor do amparo, o doutor Aécio, e gostaria de chamar a atenção para
2 professores da universidade. Um, Sidney, que é um símbolo da simplicidade, é um símbolo do companheirismo, e vários são os alunos que eu conheço que elogiam o seu jeito de ser e agir perante a docência que ele se comprometeu a fazer. E o outro é o doutor Elmo. Infelizmente, a vida tem me colocado alguns desafios com relação à questão da justiça. Tenho visto várias injustiças dentro deste poder, mas o doutor Elmo é um símbolo da justiça, é um símbolo de caráter, é um homem que, se as pessoas que fazem parte do poder judiciário do nosso Brasil tivessem pelo menos 10% da sua qualificação, teríamos um Brasil diferente, teríamos mais respeito em nossa sociedade e, principalmente, o senso de cidadania espalhado em nosso meio, do nosso povo e da nossa gente. Tem uma frase que eu gosto de dizer, que diz o seguinte: se fizermos sempre as mesmas coisas, com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, teremos sempre os mesmos resultados. Quando não estamos satisfeitos com os nossos resultados, mudamos as coisas, as pessoas, os lugares, na busca de resultados melhores e diferentes. E aqui, a Cândido Mendes é povoada de pessoas nesse sentido. Pessoas que estão inconformadas, no bom sentido, do seu jeito de ser e agir, da sua importância na sociedade, da sua qualificação profissional. São pessoas que querem, de alguma forma, mudar as coisas, os lugares, para poder obter resultados melhores. E vocês conseguem. Vocês conseguem. Porque eu acompanho de perto o professor Alexandre Gazé, que me ligou esses dias e me pediu, me convocou para que eu me fizesse presente nesta reunião. Isso porque, quando ele foi condecorado comendador, naquele momento, a Câmara faria um coquetel, e eu e o vereador Cláudio Damião fomos contra esse coquetel e não participamos da entrega de comendador, e ele ficou sentido comigo porque eu não participei desse momento de comendador. Então, ele falou para você corrigir, mas valeu a pena que, pelo menos, não teve o coquetel naquela época, e demonstrou e serviu de exemplo para o futuro. E ele falou que fazia questão que eu me fizesse presente aqui hoje para poder levar estas palavras e acompanhar de perto o sucesso que é esta importante instituição de educação do nosso município. Tive presente em Araruama, que também tem um campus, que logo na fundação, tive presente quando se fundou o curso de música, e todos esses foram filhos do professor Alexandre Gazé. Alexandre Gazé não é um líder por ser uma pessoa, às vezes, ignorante, que não é o caso. Ele é um líder, pelo contrário, porque ele é uma pessoa respeitada, porque as pessoas identificam nele, através de sua fala, a quantidade de conteúdo que ele tem, e ele é muito firme em suas atitudes. Dá para se remeter, hei de endurecer sem perder a ternura. Essa é a frase que eu carimbo no peito